Então, bem-vindo, general. Essa é a nossa programação. A palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez sobre segurança cibernética dentro do tema que me foi proposto. Eu, como gosto de resumir, eu coloquei o título aí, A Sociedade Moderna e a Segurança Cibernética. Eu fui para a reserva em setembro de 2016 e tenho aproveitado essa experiência que eu tive no Centro de Defesa Cibernética e no Comando de Defesa Cibernética para tentar falar um pouco do trabalho que foi feito e que pode ser feito na sociedade atual, principalmente no nosso caso do Brasil. Eu vou seguir esse roteiro, fazer uma breve introdução, falando um pouco do que nós achamos sobre as ameaças que existem e o que pode ser feito, abordar o cenário cibernético como nós entendemos hoje na atualidade, e conforme foi pedido para mim, eu vou falar um pouco sobre o espaço cibernético e o terrorismo. Eu não gosto de falar... General, Oi. eu ia pedir só um favor, que o professor Luiz mantenha ele ligou o iPhone e o Luiz Damásio mantenha o fone em off. Isso, obrigado. Isso foi uma pane de operador, isso é normal, entendeu? Você está controlando tudo muito bem. Parabéns, hein? Não vamos falar aí sobre o espaço cibernético e o terrorismo, então eu não gosto de falar muito sobre ciberterrorismo. Eu gosto de abordar mais as ações que podem ser feitas no espaço cibernético em favor do terrorismo. E depois uma estratégia que nós temos adotado no Brasil, principalmente no Ministério da Defesa, para fazer face ao cenário cibernético atual e, finalmente, uma conclusão. Bem, observem isso que eu estou colocando logo de início. Eu estou falando aí um slide, o que é notícia. Então, essas notícias que estão aí, eu tirei de uma resenha cibernética que é disponibilizada todo dia por um órgão do governo. Eu sempre observo que as notícias do cenário cibernético não mudam, apenas mudam os atores. Então, diariamente, na imprensa ou nos órgãos que gerenciam a segurança e defesa cibernética, você vê suspeita de ataque hacker bloqueando algum acesso, você vê hacker vendendo dados de usuários, vê golpes sendo aplicados nas mais variadas formas usando as redes sociais, ou criminoso roubando milhões em bitcoins, como funciona alguns trojans e a polícia tentando fazer frente ao ataque cibernético. E hoje, a maioria das empresas em qualquer parte do mundo já sofreram ataque cibernético. O pessoal procura negar, mas não adianta, a gente descobre. O que é o espaço cibernético? O desafio que nós tivemos nas Forças Armadas foi mostrar para os militares, principalmente o pessoal do Exército, que hoje o espaço cibernético é diferente de como nós trabalharmos. Por quê? Porque o espaço cibernético não tem limites de fronteiras, não tem fronteiras definidas, ou seja, é uma grande piscina, onde nós procurarmos fazer, quando estávamos nas Forças Armadas, reduzir essa piscina para pelo menos uma piscina olímpica, para facilitar o nosso trabalho. E também, lembrando que quem ataca, quem trabalha nesse espaço, usa muito a criatividade. E para a criatividade nós não temos limites, principalmente quando o jovem tem esse talento inato.
E para tudo isso, sempre que nós íamos fazer algum teste de sistemas, isso e aquilo, nós tínhamos que lançar mão dessa gente e lembrando que os efeitos colaterais podem ser muito danosos. As ferramentas que estão disponíveis, tanto para nós nos defendermos, são as mesmas que estão prontas para ser usadas para aqueles que querem causar algum dano aos nossos sistemas. Eu gosto sempre de lembrar, mostrando essa corrente aí, o cadeado, que o pessoal pensa que com todas as ferramentas, com todos os sistemas, com capacitação, que o sistema é inviolável, é seguro. Não existe sistema computacional totalmente seguro. Tá? Hoje em dia, os senhores têm visto aí ocorrer muitos danos em vários órgãos e também em várias empresas que prestam assistência na parte da internet, e isso comprova o que eu estou falando. Quais são as ameaças? As ameaças, nós entendemos que podem ser governamentais ou não governamentais. Tá? Então, o pessoal que trabalha nessa área, os nossos amigos hackers, eles querem desafios. E isso, o dia a dia comprova os acontecimentos recentes no país, que esses atores não são apenas governamentais e existe uma grande presença dos atores não governamentais. O que nós mais tivemos que combater nessas ameaças é que eles são altamente motivados e têm uma elevada capacidade técnica. Então, nós procuramos sempre nos aliar aos inimigos. Então, a gente, quando nós estamos ainda trabalhando nas Forças Armadas, nós procuramos trazer os hacks para juntos da gente para justamente entender como é a cabeça deles. E foi muito prazeroso e deu bastante resultados. Vulnerabilidades. Isso é uma questão crítica que domina praticamente todos os organismos. Quem desenvolve o seu aplicativo, o seu sistema, pensa que ele é o melhor do mundo. Então, em várias oportunidades, eu tive que lançar mão do que nós chamamos nas Forças Armadas do canal de comando, ligar diretamente para os chefes para alertar sobre providências que deveriam ser tomadas. Nós entendemos que as ameaças, elas acessam, extraem, danificam ou destroem informação em trânsitos nas redes digitais, ou são aquelas que estão armazenadas em sistemas de informação, utilizados pelos órgãos governamentais, empresas e até mesmo os indivíduos. Passamos para o item 2, cenário cibernético. Este é o cenário que nós vivemos no mundo atual, com a parte dos crimes que glaçam aí os nossos setores, não só o bancário, mas envolvendo toda a parte de cibernética. Embaixo nós temos aí o que nós chamamos da espionagem, que é feita tanto por empresas como, vamos falar assim, pelos estados. Em cima, bem à direita, essa figura representa o terrorismo, que lança mão do espaço cibernético e de suas ferramentas para alcançar seus objetivos. E embaixo, o que nós vivenciamos o dia a dia, o hacktivismo. Então, eu posso falar pela minha experiência que o mais que me incomodava durante o tempo que eu estava na ativa foi justamente a atividade dos hackers. Então, quando o meu telefone tocava 1h, 2h da manhã, eu já sabia que tinha alguma ação a tomar em relação às atividades desse pessoal. Bem, eu vou tentar definir agora o que nós chamamos de segurança, defesa e guerra cibernética, dentro da metodologia que o Brasil trabalha e
onde nós nos esforçamos para fazer essas definições. Não é fácil você definir esses itens, principalmente porque envolve vários entes da sociedade. Observe como o Brasil trata a segurança cibernética. É a arte de assegurar a existência e a continuidade da sociedade da informação de uma nação, garantindo e protegendo no espaço cibernético seus ativos de informação e suas infraestruturas críticas. Então, como o Brasil sediou uma série de grandes eventos aí, passando pela Jornada Mundial da Juventude, pela Copa das Confederações, Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, uma preocupação que o governo teve foi realmente tentar dinamizar a segurança cibernética. Para isso, nós tivemos que buscar contatos com várias infraestruturas críticas, envolvendo o setor bancário, minas de energia, transporte, saúde, para fazer um trabalho de segurança cibernética de forma que a defesa cibernética fosse reduzida. Vejamos o que nós achamos sobre defesa cibernética. Observem que tem já um conjunto de ações, os 3 tipos de ações que nós usamos no cenário cibernético, no espaço cibernético. Ações defensivas, exploratórias e ofensivas. Essas ações defensivas envolvem o que nós chamamos das atividades para proteger os sistemas de informação de interesse da defesa nacional. Então, os órgãos das Forças Armadas de defesa cibernética estão organizados dentro dessas 3 ações que envolvem, cada uma dessas ações, tarefas que podem ser defensivas, ofensivas e até mesmo exploratórias. O que são as ações exploratórias? São aquelas que visam obter dados para a produção de conhecimento de inteligência. Nós achamos que essas são as ações importantíssimas. Nós trabalhamos principalmente nas fontes abertas, usando ferramentas desenvolvidas pelo Brasil para acompanhar as redes sociais e, com isso, nós fazermos a engenharia social e procurarmos minimizar o trabalho de proteção e até mesmo fazendo o que nós chamamos de defesa ativa. Já as ações ofensivas visam comprometer os sistemas de informação do oponente. Essas ações devem ser realizadas com muito cuidado, principalmente tendo um respaldo jurídico e sempre o chefe, o diretor, o presidente tem que ter ciência dessas ações que vão ser tomadas. Nós entendemos que a defesa cibernética já é uma atividade que é coordenada e integrada pelo Ministério da Defesa. Para isso, o Ministério da Defesa tem o Comando de Defesa Cibernética, que é um ente que envolve gente das 3 forças. Então, é uma organização subordinada ao Exército Brasileiro, mas tem componentes da Marinha, do Exército e da Força Aérea, justamente para facilitar esse trabalho de fazer a proteção dos ativos de informação da defesa. Tá? Durante os grandes eventos, a presidente da República, na época, deu mandato para o Ministério da Defesa realizar as ações de segurança cibernética. Então, durante os grandes eventos, as Forças Armadas coordenaram as atividades de segurança e defesa cibernética por intermédio do Comando de Defesa Cibernética. Guerra, aí o próprio nome já diz, já envolve uma operação militar onde vão ser executadas aquelas ações de proteção, de exploração e as ações de resposta ou as ações ofensivas. Então, já
já está definido um cenário onde as forças vão atuar para comprometer os sistemas de comando e controle do oponente. Então, hoje, eu costumo dizer, nós já estamos em guerra diariamente. As Forças Armadas dispõem de equipes que estão em condições de ser empregadas em qualquer local do Brasil para fazer essas ações de proteção, exploração e ataque. Vamos dar um exemplo real. Então, quando ocorriam as ações de pacificação, principalmente ali no estado do Rio de Janeiro, são montadas equipes que têm constituição variável de tipo e conforme o cenário para prestar o apoio ao comandante que estava com essa missão. Esse é o Sistema Brasileiro de Segurança Cibernética, que eu costumo apresentar, que a gente tenta implementar, principalmente através do Gabinete de Segurança Institucional e com o apoio do Ministério da Defesa. Observem que tem 3 níveis: político, estratégico, operacional e tático. O nível político é uma atribuição da Presidência da República, que dispõe lá do Gabinete de Segurança Institucional, que agora tem o Departamento de Segurança da Informação, e nele tem especificamente o Centro, o CETIG.gov, o Centro de Tratamento de Incidentes de Redes do Governo, que é responsável por fazer a proteção de todo o sistema da administração pública federal. No nível estratégico, entra o Ministério da Defesa, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e os 3 comandos. Aí, como eu já falei, tem um ente que é o Comando de Defesa Cibernética, que fica trabalhando na parte estratégia e na parte operacional. Então, ele faz a interface justamente para cuidar das ações de defesa cibernética. Quando é ativada uma operação em qualquer parte do Brasil, nós já entendemos que é guerra cibernética. Por isso que está o comando operacional, quando terá uma área, um teatro de operações, onde nós teremos um oficial-general comandando todas as tropas, as forças componentes envolvidas. Quando envolve cada força componente da Marinha, do Exército, da Força Aérea, nós entendemos que é guerra cibernética. Então, a guerra cibernética está no nível operacional e no nível tático, a defesa cibernética no nível estratégico e, logicamente, a segurança cibernética no nível político. Mais adiante eu vou tecer alguns comentários sobre esses tópicos. Os militares tiveram que fazer uma adaptação no campo de batalha. Então, inicialmente, era só as dimensões terrestre, marítima, depois entrou a aérea, chegamos à espacial e hoje nós temos a cibernética, que é a 5ª dimensão do campo de batalha. Isso já é uma realidade, nós não podemos só mais combater com os fuzis, temos que combater com as botnets e por aí vai, tá? Para fazer parte desse combate na atualidade. Para isso, os militares tiveram que entender que essa dimensão você não consegue definir o status do oponente. Tá? O inimigo não veste farda. Tá? O combate não vai ser mais dentro de uma zona de ação definida com limites esquerdo, direito e uma zona geográfica. Esse combate é assimétrico. E nós devemos empregar muito economias de meios. Como é que eu entendo essa economias de meios? Foi também uma quebra de paradigmas, porque os militares não podem combater somente com militares. Precisam ter o apoio dos órgãos civis e até mesmo mobilizar gente para trabalhar em determinadas operações. Por isso, por exemplo, durante a Copa do Mundo, eu tinha um efetivo considerável de civis trabalhando em apoio com a gente.
Aí envolve a contratação de capacidade cibernética. Tá? Um meio que nós utilizamos muito para buscar as informações e tentar montar o cenário cibernético com antecedência é a utilização das redes sociais. Nós gostamos muito de postar, nós gostamos muito de mostrar o que nós estamos fazendo. E só usando as fontes abertas é possível fazer esse cenário, principalmente porque já existe algum ativismo pela internet. E temos sempre que buscar que a informação seja oportuna, relevante e confiável. Mas hoje ela não tem limites, é fluida, é plural, tem vários donos e ela ocorre principalmente de forma instantânea. Eu vou entrar agora no item que é o espaço cibernético e terrorismo. Essa exposição que eu vou fazer agora eu usei numa apresentação no Senado em 2017, quando teve um debate naquela casa. A Lei 13.260, de dezembro de 2016, define no Brasil o que é terrorismo. Prática por um ou mais indivíduos de atos de terrorismo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, com etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo que pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Quais são os atos de terrorismo? Então, estes são os convencionais que nós vemos, né? Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa, usar ou ameaçar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares, outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Então, esses são os atos que nós estamos acostumados a saber do que é a definição de terrorismo. Agora aqui, observem, que já aparece duas palavrinhas, mecanismos cibernéticos. Então, na época, nós inserimos isso, as Forças Armadas, buscando debater e colocar nesse decreto, nessa lei, e observe que tem o controle total ou parcial, ainda que temporário, meios de comunicação, meios de transporte de portos, aeroportos, estações ferroviárias e rodoviárias, hospitais e casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração e transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo, de gás, instituições bancárias e suas redes de atendimento. Meus senhores, ou minha senhora, se tiver alguma presente, foi justamente isso que nós fizemos durante os grandes eventos. Nós buscamos fazer um trabalho preventivo para que esses atos não ocorressem. Foi um trabalho que durou em torno de um ano para nós levantarmos esses principais órgãos que podiam ser de interesse desse pessoal. Nós entendemos que o espaço cibernético pode ajudar o terrorismo com atividades de apoio e também com as ações efetivas. Eu compreendo que hoje são mais usadas para atividades de apoio, principalmente por as ações efetivas, apesar de serem difíceis de serem rastreadas, com o tempo nós conseguimos chegar de onde elas partiram. Qual foram as atividades de apoio que nós listamos? Lógico, comando, controle e comunicações, um trabalho intenso de inteligência que eles fazem. Eles lançaram mão de propaganda e usaram principalmente para fazer as atividades de recrutamento, radicalização e incitamento.
Outra forma também que os agentes do terrorismo usam é buscar acessos a recursos através da cibernética. A parte da logística também e uma atuação grande na parte de hacktivismo. Quais são as ações efetivas que nós levantamos? A seleção de alvos, onde devem ser realizadas, e buscar atuar contra infraestruturas críticas. Para isso, nós buscamos fazer um levantamento do que seria os principais alvos no caso real onde nós atuamos aí nos grandes eventos, contando com o apoio da Polícia Federal e com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência. Quais são as vantagens do terrorismo utilizarem o espaço cibernético para suas ações? É de âmbito global, é claro isso. A relação custo e benefício é bem mais barata, é bem mais fácil você executar e podem gerar ações muito danosas. E principalmente a segurança do anonimato. Então, as dificuldades de você chegar de quem fez um ataque cibernético, você precisa ter uma equipe muito bem treinada, buscando realizar as ações de perícia forense e outras ações que os senhores bem conhecem. E, por fim, as desvantagens, capacidade técnica. Precisa ter gente altamente capacitada para fazer isso. E não tem aquele dramatismo das ações normais executadas por eles. Por fim, o que é que nós achamos que o terrorismo faz? É justamente isso que está estampado nesta lâmina, né? Buscar disseminar o recrutamento, difundir seus trabalhos, buscar atender agentes que precisam ser recrutadas, que são mais fáceis recrutadas, e também usando aí, que na época nós chamamos aí dos lobos solitários. E bem à direita, o senhor já vem um documento, que é uma preocupação de todo o país, e principalmente aí das Nações Unidas, para entender os aspectos legais e os aspectos técnicos relacionados com o terrorismo. Observem da época que eu fiz a exposição lá no Senado, o que eu tirei da internet. Estado Islâmico vai disparar para matar através de ciberataques. Ações efetivas. Anônimos estão a recrutar para o Estado Islâmico. Instruções para encontrar o ISIS. Sites relatados. Anônimos não são únicos a atacar o Estado Islâmico. Com essa aplicação cada vez mais usada por terrorismo, e existe um helpdesk para atender 24 horas por dia. Quais são as atividades do Estado? Nós listamos essas três, que é o trabalho preventivo. O sucesso das ações na segurança cibernética depende de um trabalho preventivo, o que nós geralmente não fazemos nas nossas organizações, nas nossas empresas. Atuação conjunta. O trabalho precisa ser realizado não só pela empresa, mas buscar o apoio de outros órgãos, envolvendo as Forças Armadas, universidades e empresas. E, por fim, as ações colaborativas interagências. Muitos dos assuntos eu não posso falar, mas é muito importante esse trabalho envolvendo as agências da sociedade. Facilita muito o trabalho preventivo e minimiza muitas ações de defesa cibernética. O próximo item eu vou abordar o que nós achamos, como deve ser a estratégia de defesa cibernética para fazer face às ações que envolvem o cenário cibernético. Primeiro, que as atividades de defesa cibernética serão muito minimizadas se as ações de segurança cibernética forem bem executadas. São as ações do dia a dia, que envolve um plano de conscientização, envolve principalmente um treinamento do pessoal para não cair na parte das redes sociais, e também
buscando fazer a proteção efetiva das nossas redes, principalmente contra um trabalho que nós chamamos do inimigo interno. Então, essas ações envolvendo o trabalho do pessoal que trabalha com as atividades de TI deve ser objeto de inteligência, deve estar sendo acompanhado, porque esse pessoal às vezes não trabalha só por dinheiro, mas eles trabalham por desafio. O espaço cibernético é único e qualquer sistema de informação possui zonas não defendidas. No caso específico, como eu trabalhei na Ativa, eu procurei levantar as zonas mais críticas de cada ativo de informação, onde eu colocava a infantaria para defender. Ou seja, quando eu falo infantaria, são os meios mais nobres que eu tinha da área de TI e comunicações. Determinados locais que eu sabia que não tinha risco e não era zona muito crítica, eu colocava a cavalaria, ou seja, fazendo um reconhecimento e rezava para que eles não descobrissem esse flanco. As ameaças sempre estarão na ofensiva, impondo um trabalho permanente técnico de inteligência, muito importante. Então, para isso, a gente tem que capacitar a gente. E o investimento não precisa ser grande na parte de sistemas e aplicativos, mas o investimento na capacitação de gente tem que ser maciço. E esse investimento não é só com curso, envolvendo treinamento, mas principalmente fazendo uma network de forma que os técnicos conheçam o que está passando no mundo. Então, às vezes nos criticavam porque eu mandava a gente para Las Vegas. Vamos para Las Vegas. Vamos participar daquela DEFCON, da Black Hat, porque ali é onde está o pessoal que é a elite que participa, que faz toda essa parte de proteção, de exploração e até mesmo as ações ofensivas. Nós participamos de várias competições em qualquer parte do mundo. Isso facilitou muito o nosso trabalho e facilitou, inclusive, o trabalho da inteligência. Toda organização deve possuir uma defesa cibernética eficaz, eficiente e efetiva, que não quer dizer que seja feita por gente da própria organização. Pode contratar empresa que trabalhe com SOC, que faça toda essa parte. Hoje existe muita empresa que faz essa parte de segurança da informação com seus gestores e de forma que, no final, a empresa não venha gastar muito quando sofrer um ataque sério. Qual é a estratégia que nós adotamos e defendemos? Primeiro, fazer uma análise e avaliação de risco. Como eu já comentei, qualquer operação que era feita, nós fazíamos com bastante antecedência a gestão de risco e conformidade dos ativos de informação. Isso facilitou muito o nosso trabalho. A detecção automática de incidente, usando ferramentas simples, usando ferramentas livres, de software livre, permite que nós fazemos o que realmente é um evento de segurança, separando o que vai se transformar no incidente que deve ser tratado. E a gestão de incidentes. Essa é importantíssima para possibilitar que nós façamos não uma defesa passiva, mas uma defesa ativa, minimizando as ações do inimigo. Quais são os pontos fortes que nós achamos? Capacitação. Não tem outra forma. Como eu já comentei, o investimento deve ser maciço, buscando trazer para trabalhar junto de cada organização aqueles talentos. Os talentos, me desculpe, mas nem sempre estão nas universidades. Eu sou partidário que o hacker ele nasce com aquilo inato.
Eu tentei colocar hack que eu tinha para ter aula, isso aqui, eles não querem aula, eles querem desafios. Então, a forma que nós encontramos de capacitar essa gente foi justamente fazendo os exercícios de simulação, fazendo exercícios tipo capture the flag e por aí vai. Então, é uma forma que nós encontramos de capacitar. Mas precisamos também dos gestores, precisamos daquele pessoal técnico que desenvolve ferramentas e nos ajuda nesse trabalho. Então, esse trabalho preventivo é muito importante, junto com o emprego da simulação. Então, as Forças Armadas brasileiras, quando o Exército recebeu a missão de ser a força líder na defesa cibernética, nós contratamos uma empresa brasileira que desenvolveu um sistema que faz essa parte da simulação, que nos permite defender infraestruturas críticas, simulando os nossos sistemas e com as ações do inimigo ou do oponente. Ações colaborativas interagência. Esse é o sucesso de qualquer atividade na segurança cibernética. O Exército costuma realizar esse trabalho e nos ajudou muito. Então, quando ocorreram vários ataques, as ações não foram só feitas pelo pessoal das Forças Armadas. Precisou também contar com o apoio das outras agências de governo e até mesmo agências não governamentais. Recentemente, o Exército fez um exercício que ele dá o nome de Guardião Cibernético, justamente para procurar integrar os órgãos das infraestruturas críticas. Se eu não me engano, ele adotou, nesse último exercício que teve no mês de julho, foi entes da parte financeira, da parte nuclear, de Minas e Energia, e também da parte de telecomunicações. O próximo ano já está agendado outro exercício, onde vai envolver mais o setor de transportes e outros setores de infraestrutura crítica. Esse intercâmbio de boas práticas é muito importante. Então, sempre que ocorria qualquer ataque, qualquer ações contra os nossos sistemas, difundido e até mesmo, como eu já comentei, se faz reunião buscando minimizar os danos que podem ser causados. Nós entendemos que a segurança cibernética organizacional, e desculpe, mas eu vou repetir porque parece que é simples, mas essas ações preventivas são muito importantes. E não pode envolver somente o pessoal técnico. Tem que fazer um plano de sensibilização e conscientização que o presidente, o diretor, tem que dar o exemplo e tem que ser um dos primeiros a fazer parte. Então, eu presto algumas assessorias em alguns órgãos e as maiores dificuldades é justamente sensibilizar a chefia que essas ações são importantes. Logicamente, com a gestão de incidentes de rede, que vai caminhar por uma gestão de eventos de segurança nas redes de interesse e, principalmente, buscar fazer o que nós chamamos hoje da consciência situacional. É que os diretores, os executivos das empresas, da organização, tenham uma consciência de tudo que está ocorrendo na empresa para facilitar o apoio à decisão e facilitar as ações de simulação. Essa segurança cibernética envolve interações entre os meios acadêmico, empresarial e governamental. Não é fácil, mas nós estamos procurando tentar sensibilizar, principalmente de onde eu vim, o Ministério da Defesa, buscar recursos para fazer ações que envolvam o meio acadêmico, a empresa e o governo. Com a base, observem que está um retângulo com a forte atuação da atividade de inteligência, buscando realizar pesquisa e desenvolvimento, e embaixo os 3 suportes: capacitação, parceria e buscar observar o que está ocorrendo nos setores cibernéticos para buscar oportunidades. Tudo isso pode trazer contribuições para a segurança nacional,
através de desenvolvimento tecnológico e preservação da soberania, criação de um aparato de defesa cibernética que não envolve apenas os militares. Defesa cibernética não é privativo do Ministério da Defesa, ela precisa ter o apoio dos outros entes da sociedade, gerando e valorizando empregos, cooperando com a segurança pública no combate aos crimes cibernéticos, que não é só atribuição da Polícia Federal através da Seção de Repressão e Crimes Cibernéticos das Polícias Civis, e também buscando o incremento da capacitação tecnológica da indústria nacional. Isso aí, mais uma vez, o que é notícia é o avião que cai. Então, segurança adaptável é chave em um mundo sem perímetros, o malware bancário afeta a correntista de novas instituições brasileiras, os hackers norte-coreanos continuam atacando empresas de criptomoeda e observem, aparelhos conectados no Wi-Fi podem ser alvos de hackers. Isso são coisas que ocorrem no dia a dia e que às vezes nós não tomamos o trabalho preventivo de não cometer determinados deslizes, por exemplo, de acessar as suas contas bancárias usando o Wi-Fi. Né? Então, são coisas que, por exemplo, eu vou em qualquer evento que ocorre relacionado com tecnologia da informação e comunicações, a primeira coisa que eu faço é desligar o meu celular. Então, o celular é um alvo hoje para o hack. Uma das medidas que eu fui muito atacado, mas graças a Deus hoje continuo, quando eu cheguei no Centro de Defesa Cibernética, eu proibi a entrada de celular nas nossas oficinas. Eu fico feliz que até hoje continua essa norma. É isso que nós achamos que nós podemos fazer hoje na sociedade moderna. São as ações que envolvem o governo sendo sensibilizado para envolver a academia, empresas, tudo isso em prol da sociedade. É muito difícil, não é fácil fazer essa tal da tríplice hélice. O Exército criou um sistema integrado de segurança e defesa envolvendo a academia, que é o tal do CISDIA, e colocou determinados generais em cada estado para ver se a gente dinamiza essa parte, sensibiliza a academia para o que nós precisamos fazer e busca o que não é muito grande comparado com o setor nuclear e com o setor espacial, buscar os recursos para desenvolver ferramentas. É isso que nós achamos como última lâmina. O nosso desafio é capacitar e aperfeiçoar recursos humanos para realizar ações cibernéticas eficientes, eficazes e efetivas, com ampla atuação interagência e com foco na sensibilização e conscientização da sociedade brasileira para a importância da segurança e defesa cibernética, que envolve ações de integração e colaboração e, principalmente, tem que ter uma palavrinha mágica que se chama confiança. Era isso que eu tinha a falar. Estou à disposição para qualquer pergunta e estão aí os meus contatos. E espero ter cumprido o tempo e ter atingido os anseios dos senhores e das senhoras. General, muito obrigado pela gentileza de suas palavras, por ter aceito o nosso convite. Exposição clara, pertinente dentro do tema que a gente traçou e do tempo também. Eu queria lembrar que essa rede de pesquisa, Governança 4.0, é a união do IDP, da USP e da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de Lisboa. A gente tem pesquisador aqui das 4 instituições envolvidas nessa pesquisa e aqui nesse webinar. O pessoal mandou algumas perguntas aqui no chat, peço que mandem, caso haja mais, mas eu acredito que elas foram respondidas durante a sua exposição. Sobretudo essa questão de qualificação de profissionais, o senhor mencionou bem, aí os desafios que estão além de um estudo formal, né? Os desafios aí, treinamentos, simulações, que acabam sendo interessantes para esse público. A primeira pergunta vai um pouco nessa linha. A gente um pouco
como brasileiro, a gente se sente isolado do mundo, fora dos problemas mundiais. Então, tudo isso parece um pouco ficção científica até. E a gente se sente também sempre mal preparado, né? A piada, nossa síndrome de vira-lata, sempre nos leva a acreditar que nós não temos capacidade nem tecnologia para efetivamente realizar uma defesa relevante nessa área. O que o senhor acha disso aí, em termos de uma pessoa que ocupou um cargo de gestor nacional e teve a capacidade também de olhar para o exterior, para os países de primeiro mundo? Tem essa diferença mesmo? Nós somos o patinho feio nessa história ou temos capacidade de avançar nessa área? Olha, eu entendo que o país tem um grande potencial para nos ajudar nessa área de segurança e defesa cibernética. Essa é uma excelente pergunta, porque envolve a principal dificuldade que nós tivemos, que foi justamente capacitar a gente. Então, eu não podia trabalhar apenas com os civis, porque eu precisava ter gente que tinha alguns sentimentos relacionados mais com a parte de cumprimento de missão. Então, uma dificuldade que eu tive foi justamente de recrutar pessoal habilitado para trabalhar nessa área. E isso não envolve somente pessoas técnicas. Eu posso dizer para vocês que um dos melhores uma das melhores técnicos que eu tinha trabalhando na área de inteligência não era de cibernética. Tá? Então, ele fazia muito bem essa parte de trabalhar na Deep e na Dark Web, facilitando o meu trabalho de montar um cenário. Logicamente que nós tivemos que fazer equipes onde eu tinha o elemento técnico de como explorava, mas quem ia conversar com a área de interesse que nós tínhamos era o elemento de inteligência. Então, eu estou falando tudo isso porque é uma área difícil de você formar gente e aperfeiçoar gente. Como eu estou na iniciativa acadêmica e privada já há 3 anos, eu me convenci realmente isso. Ninguém dá a receita do bolo. Nós temos que buscar fazer o nosso trabalho e desenvolver gente para realizar essas ações de proteção, exploração e principalmente de ataque. O brasileiro é altamente criativo. E nós lançamos mão dessa criatividade do Brasil. Se vocês olharem aí determinadas empresas, vão ver que alguns brasileiros estão lá fazendo ações muito importantes. Tá? Um deles, eu posso falar aqui, que é o Rodrigo Rubira Blanco, que trabalha na Intel fazendo os testes de todas as suas placas e outras cositas mais. É um dos que organiza aí o H2HC, que ocorre todo ano, envolvendo muita gente que hoje nós não chamamos hacks, chamamos os operadores cibernéticos. Então, o papel do Estado tem que ser justamente buscando congregar essa gente. O que o Exército fez? O Exército criou uma tal de Escola Nacional de Defesa Cibernética, que nós contratamos a Universidade Nacional de Brasília para fazer o projeto dessa escola, e hoje ela já está sendo dinamizada, e eu fiquei feliz a semana passada quando surgiu mais um curso na área que nós achamos que é a área de defesa cibernética, que é importantíssima, envolvendo faculdades. Então, as Forças Armadas fizeram um convênio com a faculdade do Senac de Brasília, que já vão fazer mais um curso de pós-graduação, onde o objetivo não é formar os militares. O objetivo da Escola Nacional de Defesa Cibernética é formar gente de toda a sociedade. Tá? E isso envolve
vários órgãos, e é justamente esse papel que as Forças Armadas estão fazendo, de buscar os contatos com os órgãos da academia para fazer isso. Então, um dos trabalhos que eu faço aqui, justamente na Rede ANSP, é buscar fazer acordos de cooperação, os tal dos TEDs, entre as universidades. Então, eu fico feliz de ter ajudado, por exemplo, aqui eu vou nominar a Universidade Federal de São Carlos para fazer convênio com o Exército, a própria USP e outras mais, para buscar sensibilizar as universidades para não só investir na parte de pós-graduação, mas já procurar fazer alguma coisa na área de graduação, formando e aperfeiçoando gente para a área cibernética. Eu acho que o Brasil está caminhando bem, precisa apenas que os órgãos do nível político sejam mais sensibilizados para as ações concretas, porque existe uma grande preocupação com normas, mas há necessidade de nós fazermos ações mais efetivas nesse sentido, e, graças a Deus, agora está sendo operacionalizada a Autoridade Geral de Proteção de Dados. Eu acho que o Brasil está caminhando bem nessa área. Muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente tenta sempre manter o nosso seminário em torno de 1 hora. Talvez a gente avance aqui 5 minutinhos, e caso não seja possível responder todas as perguntas que vão chegando, a gente vai pedir que as perguntas sejam encaminhadas por e-mail e a gente responde por e-mail. De qualquer forma, general, tem 2 perguntas aqui muito interessantes. Eu vou fazer uma observação pessoal. Às vezes me parece que a gente tem alguma assimetria mesmo nesse tema da guerra, porque as informações são muito difusas e a gente não sabe no que isso converte. O senhor fala de guerra cibernética, mas a gente menciona furto de dados, né, a importância das informações como valor. A gente entra numa guerra sobre qual é a verdade, aqui mencionando o exemplo dessas escutas que foram feitas recentemente aqui, que se tornaram palco de disputa nacional, em torno do que efetivamente, o que é que foi captado desses celulares, e o que de fato foi dito, transferido, e a quem está servindo esse tipo de hacker, né? Se ele efetivamente está abrindo todas as informações ou ele está sendo parcial nessa divulgação de informação, causa um pouco de angústia, vamos dizer assim, sobre a dinâmica social. Mas, às vezes, a gente vê coisas mais concretas aí, não só informações de dados, como a imprensa divulgando que seriam possíveis ataques para que as forças, a planta elétrica de um país fosse desligada ou sobrecarregada. Isso parece que a gente ouve e fala assim, mas será que isso é verdade? Será que isso é possível? Né? Então, gostaria que o senhor comentasse sobre isso, e aproveitando aqui as perguntas que foram formuladas pelos colegas. A gente tem aqui 2 perguntas formuladas sobre normas. Uma pelo Leonardo Damin. Ele pergunta, o Brasil carece de legislação mais especializada sobre crimes cibernéticos e segurança de informação? O que o senhor sugere? E aí eu pergunto, o que é a guerra e o que é o crime comum? Qual vai ser o objeto da atenção do Exército, da política nacional, daquilo que é o ladrão de galinha? E aqui o Nassif faz uma pergunta muito interessante, que é quais os hiatos normativos internacionais quanto à guerra cibernética? O que seria mais importante para ter uma futura estratégia nacional de segurança cibernética? Desculpe fazer tantas indagações ao mesmo tempo, mas a gente vai se esgotando já o nosso prazo de 1 hora, e vou pedir que o senhor, em 5 minutos, tente responder uma ou outra pergunta sobre esse tema. Tá bem, eu vou tentar
usar meu poder de síntese, mas eu sou lá do Nordeste, eu sou do Piauí e geralmente o nordestino fala muito, entendeu? Mas eu vou tentar ser claro, conciso e objetivo. É, Nessa área, é muito difícil você separar do que é crime e do que é uma atuação envolvendo a parte governamental. Nos casos recentes aí que estão ocorrendo aqui no Brasil, eu estou achando que é um problema de crime e quem tem que cuidar dessa parte é a Polícia Federal e está fazendo de forma muito bem feita. A Polícia Federal dispõe de uma seção de repressão de crime cibernético que atua com vários órgãos do governo. Essa parte nós temos que ter paciência. Muitas vezes um ataque nós só descobrimos depois de 6 meses. Por isso há a necessidade de ter uma perícia forense muito forte que nos ajuda, né, nessa parte. O país dispõe, como eu já falei, de um departamento de segurança da informação. Esse departamento tinha sido extinto, foi reativado agora. Existe um general Oliveira Freitas, que está como diretor desse departamento, e tem uma equipe muito forte de civis e de militares. Eles já criaram no final do ano passado, né? Acho que em dezembro teve o decreto-lei da política de segurança da informação, mas está precisando eles acelerarem essa parte da estratégia. É muito difícil você fazer política e estratégia envolvendo todo o país. Eu vou dizer da minha experiência. Nós fizemos a política de defesa cibernética e a estratégia de defesa cibernética porque necessitamos regularizar as nossas ações. Esse documento demorou 2 anos para sair. Eu tive à frente do grupo, então tem hora que você fica 2, 3 horas para fazer um parágrafo de uma política. Então, realmente, o país está carecendo um pouco mais de políticas e estratégias efetivas. Se vocês entrarem no site da Presidência da República, vão ver uma série de normas, livro verde, livro azul, que regula tudo. O que é difícil é o povo cumprir o que está escrito ali. Nós acreditamos que o país, por isso o GSI está trabalhando, além da Autoridade Nacional Geral de Proteção de Dados, nós precisamos de uma agência, que queiro chamar de Agência de Segurança Cibernética, Agência de Segurança da Informação, mas precisa de um órgão que não seja somente executivo, mas também que tenha ações efetivas. Então, hoje, quando se precisa fazer uma ação mais efetiva no espaço cibernético, se lança a mão dos meios do Ministério da Defesa. Eu não sei se eu respondi, se você quiser me lembrar mais algum item, o meu HD está girando aqui, eu estou à disposição. Então, general, acho que o senhor fez jus à fama de conciso, conseguindo aí traçar linhas gerais. A gente tem, é uma pena que a gente tenta observar o tempo de 1 hora aí, em razão do compromisso de todos os envolvidos. Eu queria que o senhor falasse só um minutinho sobre essa confluência aí da proteção de dados com essa agência. O senhor acha a agência de proteção de dados vai ajudar nesse tema da segurança cibernética, ou seja, tem uma confluência para isso? Claro, então não vai ser só mais a lei Carolina Dickmann, quando alguém entrar em algumas onde não deve entrar para ocorrer os crimes, isso e aquilo, essa autoridade realmente vai ser muito importante para facilitar a proteção de dados, não só das empresas, como dos indivíduos. Já existe uma pessoa nomeada para esse cargo, nomeada não, em processo de nomeação. Eu já fui consultado, eu vou ajudá-lo, né, nessa tarefa, que não vai ser fácil. Então, ele vai montar
essa agência, vamos dizer assim, de Autoridade Geral de Proteção de Dados, e vai ser facilitado esse trabalho porque vai ficar na mesma cadeia hierárquica. Então, essa Autoridade Geral de Proteção de Dados vai ficar subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, onde está o Departamento de Segurança da Informação. E ele vai lançar mão de todos esses técnicos que nós já dispomos lá, e principalmente do meio acadêmico para ajudar nessa lei, nessa normatização dessa implementação dessa autoridade, e usando principalmente aqui os meios que foram empregados para fazer essa autoridade sair rapidamente, que são os nossos escritórios de advocacia, que tem gente muito capacitada nessa área. General, eu assim, de novo, gostaria de agradecer a sua clareza da resposta, apesar do tempo. Eu gostaria de mencionar publicamente que nós tivemos um imprevisto dentro do nosso cronograma. O general teve a gentileza de aceitar nosso convite de última hora, formulamos o convite para ele na sexta-feira. O professor Luiz Damasio formulou esse convite de muito bom grado. O senhor veio aqui compartilhar a experiência conosco. Eu agradeço em nome de todos os pesquisadores e professores envolvidos. A gente avançou no tempo, um pouquinho para além daquilo que a gente imagina. A gente tenta ser aqui um pouco rígido nessa regra. Eu gostaria de deixar em aberto um novo convite, caso o senhor ache que, porventura, vale a pena voltar a conversar conosco, nós podemos remarcar uma segunda bate-papo, aí para tratar de pontos mais específicos, uma segunda oportunidade para discussão. Acredito que seja uma oportunidade interessante. O senhor está voltando a falar conosco, e aí ouvindo também um pouco dos nossos colaboradores, falando sobre suas dúvidas e questões. De qualquer forma, já são 11h07, queria deixar o senhor com uma palavra para a finalização. Olha, eu que agradeço a oportunidade pela qualidade das perguntas. Eu estou à disposição. Na hora que o general Damasio me dá uma ordem, eu venho cumprir alegre e satisfeito, entendeu? Principalmente por envolver gente que eu sei que está buscando soluções na área de cibernética. Eu fiquei feliz de ter substituído o Sandro. O Sandro é SS, Sandro Suffert, né, da nossa Apura, porque eu posso dar o exemplo aqui. Ele me ajudou várias vezes de forma anônima e sem cobrar nada. Então é isso que eu tento mostrar nas minhas exposições, que o pessoal que trabalha nessa área trabalha por amor ao país e às vezes por querer fazer o trabalho bem feito, ajudando os órgãos. Então a palavrinha que eu uso é a tal da confiança. Então, não foi só a empresa pura, mas eu não quero nominar mais nenhum, nominei o caso específico aqui do Sandro, porque ele teve uma ação fundamental de nos apoiar com pessoal técnico e até mesmo com sistemas em determinadas situações críticas. Eu estou à disposição porque eu continuo acreditando na tríplice hélice. Eu sou muito combatido, principalmente pelas empresas que não veem resultado, mas há uma forma de fazer isso. Nós temos apenas de saber como sensibilizar o nível político. Tem dinheiro guardado em vários locais desse país que, se nós fizermos projetos, podem facilitar e pode ajudar a academia e a empresa. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos, que tenhamos uma excelente semana.